noite, irmãos. Graça e paz. Quantas vezes for preciso, eu apresento a Esther, viu? Não me canso de apresentar a Esther. É como eu disse quando cheguei, né? Mesmo que não peça para apresentar, eu apresento. E mesmo que não convide a Esther para ir junto comigo, eu levo, né? Então está aqui a Esther, minha amada coreana, né, que nesses 35 anos quase de casamento, de conjugalidade, tem servido ao Senhor ao meu lado, de todo o seu coração. A Esther é aquele tipo de mulher consagrada lá da igreja da Coreia, graças a Deus, né? Que é complicado, porque quer fazer tudo na igreja. Se eu não bloquear, é capaz que ela vai até pregar no meu lugar. Aí eu posso aposentar, né? Mas é assim, tem que segurar, porque senão, se deixar, faz tudo. Canta no coral, dá aula para criança, é tesoureira da igreja. O que tiver, faz. O que tiver para fazer, faz. E tem que segurar, né? Mas é uma benção, é isso aí. Eu louvo muito a Deus, porque o reverendo Wilson falava que quando a gente era moço, solteiro lá em Ribeirão Preto, que a gente tinha que ir no casamento, casar com uma moça que topasse casar conosco e com o ministério, com a igreja, e não só conosco, né? Aí na segunda-feira a gente ia para Ribeirão Preto, era um grupo grande, e tinha alguns que metiam o pau no reverendo Wilson, né? Que é isso? Eu quero uma mulher para mim, eu quero uma esposa para mim, ela vai casar comigo, que casar com a igreja? E aí falava, e eu ficava quieto no ônibus, né? A gente indo para o seminário em Campinas, e eu ficava pensando, mas é a palavra do reverendo Wilson, né? O pastor que falou, e eu ficava quieto. E graças a Deus, quando eu fui me casar, eu lembrei disso, né? E eu fui abençoado por Deus com uma mulher que não casou só comigo, casou com o ministério também, com a igreja. É por isso que a gente é tão abençoado, né? A Verônica segue na mesma direção, né? Com certeza. Por isso que a gente é tão abençoado. Deus seja louvado. Quer falar o nome dela em coreano? É difícil. Ho. Fala. Ho. Chan. Gum. Ho Chan Gum. É o nome dela em coreano. Como é muito difícil, a gente, voltando para o Brasil, resolveu adotar o nome Esther, né? Porque aí fica fácil para todo mundo chamar, né? E tratar. E assim até hoje ela tem sido a Esther, né? Seu apelido, né? Aqui no Brasil. Irmãos, eu quero agradecer novamente ao nosso Deus, em primeiro lugar, por essa tão honrosa oportunidade de estar aqui, trazendo a vocês a palavra de Deus, falando das nossas experiências lá na Coreia do Sul, da igreja de lá, e daquelas coisas maravilhosas, né, que a gente viu e aprendeu lá. Que bênção poder estar aqui tendo essa oportunidade. E desde anteontem, né, no acampamento de jovens da igreja Paraíso, Jardim Paraíso, e a partir de ontem aqui, estamos tendo essa oportunidade tão maravilhosa, abençoada, tão honrosa, de falar da palavra de Deus. E agora vai terminar, essa é a última vez, e eu espero voltar aqui de novo. E eu espero que vocês não se esqueçam do desafio que eu lancei para voltar novamente, não é? Lembra, presbítero Marcos? Não se esqueça, né? Eu quero ver o dobro de gente aqui nessa igreja. Amém? Nenhum banco vazio. Em parte, pastor, é duro, né? A gente iniciar o ministério com poucos membros, precisa revitalizar. A igreja nossa em Catanduva está na situação idêntica a Monte Sião, idêntica. Ministério de revitalização. Tem um templo grande, mas sobraram poucos membros depois da pandemia. Ficou muito tempo fechada, muitos saíram, e nós chegamos logo depois dessa situação toda, né? Mas Deus tem abençoado muito, e muitas pessoas têm chegado. Nós já temos praticamente o triplo de pessoas, 1 ano e meio depois, frequentando a igreja. Recebemos quase 40 pessoas na igreja, fora a congregação, que
para a congregação vieram mais 60 pessoas, e Deus tem abençoado muito. Orem por nós, pelo nosso ministério lá. É a segunda igreja presbiteriana de Catanduva. Ore por nós e pela igreja. Amém? O que eu ia dizer sobre a questão de banco vazio e que tem um lado positivo, qual que é? Porque tendo banco vazios na igreja, vocês vão ter sempre o desafio de encher esses bancos. Não é? Olha lá, o mezanino está mais vazio ainda. Então, vocês têm que encher aquele mezanino lá. Não é? Não é, presbítero Marcos? Esses bancos aqui, vocês têm que encher, o desafio de vocês. Como? Ganhando almas para Cristo, trazendo essas almas aos pés de Cristo aqui para a igreja, para adorar o Senhor com vocês, restaurando pessoas que estavam na igreja e hoje não estão mais. Nosso país e o mundo está cheio de desigrejados, né? Por isso surgiram duas palavras que não existiam antes. A palavra desigrejado, que antigamente não existia, não se falava, e a palavra reevangelização. Desigrejado é trazer o que estava na igreja, se afastou da igreja, não vai mais à igreja, não tem igreja nenhuma, trazer de volta para a igreja, né? Então tem que reigrejar ele, digamos assim, né? E torná-lo novamente igrejado, é uma coisa assim, né? Então ele é chamado desigrejado. E reevangelização porque é uma evangelização de quem já era crente, né? Você faz um trabalho evangelístico de recuperação de alguém que já foi evangelizado no passado. Por isso, reevangelização. Durante a época que eu tive em São Paulo, eu fui 31 anos pastor lá, nós chegamos a ter acesso a algumas estatísticas que São Paulo, com certeza tem quase 1 milhão de pessoas desigrejadas. É tanto escândalo com igreja, briga em igreja, divisão de igreja, tanto problema, que tem quase 1 milhão de crentes em São Paulo em casa, não quer saber de igreja nenhuma, machucado, né, escandalizado, e que as igrejas precisam trazer de volta. E isso em todo lugar, né? Mais ou menos, número maior ou menor, todo lugar tem. E, claro, o grande número maior das pessoas não crentes que têm que ser simplesmente evangelizadas. Com certeza essa cidade aqui também, Botucatu, por mais que tenhamos igrejas aqui, com certeza mais da metade da população não é evangélica. Não conhece a palavra de Deus, não entregou sua vida a Jesus. Está aí o desafio. Então dá para vocês encherem esses bancos aqui, para vocês encherem a galeria, e começar outro culto no outro horário, e assim vai, não é? Tranquilamente. Certo ou errado? Certo, né? Coloque esse desafio no seu coração. Coloque esse desafio. E disponha-se nas mãos de Deus. Fale com Deus. Deus vai usar você para trazer gente aqui, para essa igreja. E vai ser muito bom. Já pensou se olhar para uma pessoa aqui, convertida, adorando a Deus, servindo a Deus, e você imaginar que você foi o instrumento que Deus usou para a transformação daquela pessoa, para trazer aquela pessoa para a igreja, aos pés do Senhor? Já pensou que bênção? E se você olhar para mais de uma pessoa assim aqui dentro da igreja, para 2, para 3, e o instrumento foi você? Imagina que bênção, que alegria. Disponha-se na mão do Senhor, ore ao Senhor e deixe que Ele vai usar você. Mas você precisa guardar nesse coração essa santa intenção, não é, no seu coração, e orar a Deus, e Deus faz a obra. Amém? Vamos ler a palavra para a nossa meditação nessa noite? Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 12, texto das bem-aventuranças. Texto conhecido das bem-aventuranças. Mateus 5, do 1 ao 12. Todos acharam? Eu vou ler a palavra de Deus para os irmãos. Vendo Jesus as multidões,
subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Feche os seus olhos novamente, por favor. Vamos pedir a Deus que fale conosco. Deus amado, Pai querido, nesse momento nós nos humilhamos na Tua presença e clamamos a Ti, ó Pai, de todo o nosso coração, que Tu fales conosco neste momento especial. Neste momento, ó Pai, do culto que desce do céu para a terra. O momento importante, mais importante do culto, quando Tu falas conosco. Ó Deus bendito, que verdadeiramente a voz do Senhor, a voz divina, seja ouvida através da voz humana. Deus amado, Deus querido, fala ao nosso coração, alimenta a nossa alma, faz-nos entender a Tua palavra, e que pelo Teu Espírito não só a entendamos, mas que ela, ó Deus, crie raízes na tábua do nosso coração, e assim a Tua palavra cresça, prevaleça, ela se levante na nossa vida, e nos faça dar frutos a 100 por 1, frutos de justiça, frutos que Te agradam, que Te glorificam, ó Pai. Deus amado, Senhor bendito, fala conosco pelo Teu Espírito nessa hora, e impede qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer movimento que tente nos impedir de ouvir a Tua voz, de receber a Tua palavra, ó Pai. Impede e faz-nos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos. Jesus aqui inicia o famoso Sermão do Monte, e ele inicia, diz a Bíblia, subindo ao monte. Monte na Bíblia é um lugar muito usado por Deus, desde o Monte Sinai, não é? O monte que Deus deu a sua lei, o Monte de Sião que Deus escolheu para ser o lugar do templo sagrado, onde era a sua única habitação no Velho Testamento, não é? O Monte do Calvário, onde Jesus foi crucificado por nós, e o monte, assim, em toda a Bíblia, é visto como um lugar abençoado por Deus. A igreja na Coreia, até porque o país é 70%, cerca de 70% montanha, né, muito montanhoso, ela tem o costume de comprar, né, as laterais das montanhas e ali construir casas de oração, retiros de oração. E toda semana ônibus saem das igrejas cheios para ir para essas montanhas de oração, onde há retiros de oração muito bem construídos, adequados, muito apropriados, e lá eles passam dias em jejum e oração. E isso sempre até hoje tem continuado. E Jesus então sobe ao monte, né, para trazer a mensagem da parte de Deus. Ele se assenta aqui como o ex-cátedra dos ensinamentos de Deus, da parte da doutrina de Deus e da palavra de Deus, para ensinar aos seus discípulos. E eles então se aproximam e ele passa a ensiná-los, dizendo:
e aí entra nas bem-aventuranças. Eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer introdutoriamente duas verificações aqui no texto, muito importantes para nós. Primeira delas, ao contrário do que muitas pessoas pensam e as pessoas em geral na sociedade falam e usam, Jesus não está falando aqui de um caminho para o céu, de como nós somos salvos. Jesus está falando aqui das características, dos elementos do caráter daquele que já é salvo, daquele que já é seu discípulo. Biblicamente nós sabemos que existe uma condição para a salvação, é você converter-se a Cristo, é você arrepender-se dos seus pecados, é você crer em Cristo Jesus de todo o seu coração, como Filho de Deus, como seu único Senhor e Salvador, e assim entregar sua vida a Jesus, e seguir a Jesus e servir a Jesus. Essa é a condição bíblica para a nossa salvação. Porém, a Bíblia também ensina que há normas de vida para o cristão, normas de conduta para aquele que segue a Jesus. A Bíblia ensina também os caminhos, os passos do viver daquele que é discípulo de Jesus. E é exatamente esse outro lado, essa outra parte da nossa vida cristã, que fala do nosso caráter, que fala do nosso agir, é que Jesus está aqui falando, e não propriamente dito da condição para a salvação. Outra coisa muito importante aqui a observar no texto, é que Jesus repete 8 bem-aventuranças, 9 vezes a palavra, né? Desde aqui do verso 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele repete a palavra 9 vezes com 8 divisões da bem-aventurança, e ele usa aqui a palavra original makarios, é um substantivo original grego, que no plural aqui aparece makarioi, que é o plural de makarios. Por isso a tradução é bem-aventurados, no plural, né? Esse termo original, repetido aqui continuamente até o verso 11 e ligado ao 12, fala de uma pessoa feliz aos olhos de Deus. E aí nós ficamos pensando, né? Quem não quer ser feliz? Quem nesse mundo não quer ser feliz? E ainda mais segundo os padrões de Deus. E ainda mais felicidade de acordo com a visão de Deus. Quem não gostaria de alcançar isso? Quem não quer ser isso? E Macários quer dizer isso. A pessoa que é realmente abençoada, a pessoa que é realmente feliz, a pessoa que é bem-aventurada. E o que me impacta em segundo lugar nesse texto, é que Jesus, falando da pessoa bem-aventurada, abençoada e realmente feliz, não fala uma vez sequer de riqueza material. Não fala de dinheiro. E nós sabemos que o dinheiro é necessário. Nós lutamos e trabalhamos para ganhar dinheiro, para levantar o nosso próprio sustento. Essa é a nossa vida. Deus ensina isso na Bíblia. Nós vivemos do suor do nosso rosto, do trabalho das nossas mãos, e através do nosso trabalho levantando o nosso sustento, e isso fala de você ganhar o seu salário, ganhar o seu dinheiro para construir a sua vida, através do seu suor, através da sua honestidade. A Bíblia ensina isso, e esse é o padrão criado por Deus para nós vivermos. E por isso, a parte material, a nossa vida financeira também é importante. E olhem, vejam vocês que a Bíblia não condena nem o cristão se tornar uma pessoa rica financeiramente falando. Pode existir um crente que seja rico, de acordo com a Bíblia. O que a Bíblia condena é o crente rico ser materialista, não é? Materialista no sentido de ser avarento, amar o dinheiro, vender a alma para o dinheiro, não é? Fazer do dinheiro o seu Deus. Isso sim a Bíblia condena. Ou o crente que é rico, que ganhou muito dinheiro, mas é muito egoísta, não é? Só pensa em si, e não é capaz de ajudar o próximo, de olhar para o irmão necessitado, não é? E de usar até das suas posses para abençoar o próximo, né? O cristão egoísta que só pensa em si. Isso sim a Bíblia condena, mas não há condenação nenhuma na Bíblia
para se ganhar dinheiro, para que o crente seja uma pessoa rica. Não tem nenhum problema com isso. Desde que realmente o dinheiro seja o seu servo e não o seu senhor. Não é? E aí então, se nós olharmos para todos os lugares, todos os países, olha que interessante, quando as pessoas falam de quem está bem, fulano de tal está muito bem, vive muito bem, as pessoas geralmente querem dizer que a pessoa está bem em que aspecto? Financeiro. Ah, aquela pessoa está muito bem de vida. Ah, eles estão muito bem, não é? Está vivendo muito bem. Está sempre falando do aspecto material, não é? E Jesus aqui falando repetidas vezes da pessoa que está bem, da pessoa que é abençoada, da pessoa que é feliz. Essa pessoa é feliz, essas são as pessoas abençoadas, essas são as pessoas bem-aventuradas. Ele, por mais que o lado material seja necessário e importante, não fala sobre isso. Eu creio absolutamente que nós precisamos parar um pouco para pensar sobre isso. E então, o que é que Jesus diz? Como que Jesus descreve aqui uma pessoa bem-aventurada, um makarios, uma pessoa feliz? Ele vai, como nós vamos ver agora, brevemente, resumidamente, devido ao nosso tempo, ele vai descrever elementos que tem que compor, que tem que existir no caráter dessa pessoa, para que ela seja feliz. E é claro que nós podemos também colocar que ele fala aqui de elementos do caráter do próprio cristão, porque ele está falando aos seus discípulos, ensinando os discípulos. Então ele está falando de elementos do caráter cristão, ou dos seus discípulos, que são seus seguidores, que são cristãos. E pensando então nesse tema, elementos do caráter do cristão, elementos do caráter da pessoa que é realmente feliz, o que compõe o caráter da pessoa realmente abençoada, quem é a pessoa realmente, aos olhos de Deus, feliz e abençoada, Jesus fala de algumas características. Fique com a sua Bíblia aberta e reflita, estude comigo esse texto. Fique com a sua Bíblia aberta. Eu peço agora que vocês leiam então o primeiro elemento que deve compor o nosso caráter para nós sermos abençoados segundo o Senhor Jesus. Verso número 3, podem ler? Bem-aventurados, primeiro elemento, humilde de espírito, ou pobre de espírito, pode ser traduzido também assim. Está aqui uma primeira característica que as pessoas confundem muito e usam de maneira completamente errada e fora de contexto. Não sei se você já viu, mas eu já vi, por exemplo, uma pessoa olhar para uma pessoa que está mendigando na rua, que está sofrendo, né, um mendigo na rua, e falar assim: coitado, é um pobre de espírito, esse é um pobre de espírito. Pobre de espírito aqui não tem nada a ver com ser mendigo, nada a ver com mendigar. Também eu já vi pessoas que, às vezes falando dos nossos políticos, daquela parte dos nossos políticos que comprovadamente são corruptos ou foram corruptos e ladrões, né? E as pessoas tratam esses políticos como sendo pobres de espírito. Ah, esse político, essa infeliz, esse infeliz é um pobre de espírito. Ser pobre de espírito não tem nada a ver com ser corrupto e ladrão, absolutamente. Ser pobre de espírito é uma coisa que todos nós temos que ser. Isso aqui quer dizer o quê? Ser alguém dependente de Deus. Primeira característica que você tem de ter no seu caráter, primeiro elemento do caráter cristão, que Jesus descreve para que nós sejamos makarios, para que nós sejamos felizes. Nós temos de ser totalmente dependente de Deus. Isso aqui é ser humilde de espírito ou pobre de espírito aqui nesse texto.
E aqui o sentido é que você tem uma dependência de Deus tão grande, que se de repente você estiver na sua casa, fosse lavar um simples copo como esse, você é capaz de se colocar diante de Deus e dizer para Deus: Senhor, me ajude a lavar esse copo, porque sem a tua ajuda eu não sou capaz nem de lavar esse copo. Ou seja, é aquela pessoa que depende tanto de Deus, que desde as coisas mais insignificantes, mais elementares, ela busca a ajuda de Deus e confia na ajuda de Deus para ser e fazer tudo o que ela é e tem de fazer. Eu me lembro na chegada do reverendo Wilson em Ribeirão Preto, a igreja estava esfacelada, a igreja central estava numa situação dificílima. Eu havia me convertido lá com os metodistas, no acampamento deles, estudando a Bíblia com eles, e eu cheguei na igreja praticamente junto com ele, isso na presbiteriana, não é? Porque o meu pai era presbiteriano, eu fui para a presbiteriana, lá em Ribeirão Preto, e o reverendo Wilson chegou, quase 40 anos de ministério, fundador de mais de 40 igrejas, fundador de seminário, formado em 3 ou 4 faculdades, era pastor, era advogado, era pedagogo, tinha mestrado, em vários mestrados, e era um homem humilde, um homem de oração. E chega um homem lá, para uma igreja simples, com 50 pessoas, com uma bagagem dessa, com uma experiência dessa, já tinha ocupado os mais altos cargos na igreja presbiteriana, e o presbitério então foi dar posse para ele, porque ele foi eleito pastor da igreja. E eu estava ali assim, sentado de lado assim, e a liderança do presbitério chama o reverendo Wilson para vir à frente. Ele vem à frente, se põe de pé, e dentre as perguntas, perguntaram para ele: o senhor aceita assumir o pastorado dessa igreja e ser o responsável por essa igreja? Um homem com o preparo do reverendo Wilson, a bagagem dele, a experiência dele, uma sumidade, um maravilhoso pastor, para uma igreja que estava minúscula. Ele respondeu assim: sim, mas eu só aceito assumir o pastorado dessa igreja contando com a ajuda de Deus. Espírito de dependência de Deus. A Bíblia é clara, tudo na nossa vida não depende de nós querermos ou corrermos atrás, mas de Deus ter misericórdia de nós, de Deus usar de misericórdia conosco e nos fazer e alcançar. Quem somos nós para fazer alguma coisa? Para alcançar alguma coisa, para vencer alguma batalha? Que força, humanamente falando, nós temos? O que nós conhecemos, humanamente falando? Mas o nosso Deus pode todas as coisas. Nada é impossível ao poder do nosso Deus. Nosso Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. E por isso, nós precisamos aprender a viver como filhos de Deus. E aprender a viver como filhos de Deus é ter a postura de dependência de Deus, a postura de filho que realmente conta com a ajuda do Pai diante de Deus. Qual tem sido a sua postura diante de Deus na sua vida? Tem sido uma postura de um filho, de uma filha, que realmente depende dele para tudo? Que diz isso para ele? Que busca a ajuda dele para tudo? Ou você acha que você é capaz de alguma coisa? E você depende muito mais da sua força, do seu conhecimento, da sua capacidade, do que da ajuda de Deus. Qual tem sido a sua postura diante de Deus como filho e como filha? Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, aqueles que realmente são dependentes de Deus, porque desses é o reino dos céus. Verso 4, podem ler, por favor? Aqui a Bíblia está falando de choro, não daquele choro, por exemplo, da criança quando é disciplinada pelo papai e pela mamãe e chora um pouquinho, né? Aliás, aproveito para lembrar que a Bíblia ensina a disciplinar os filhos, viu? Não vá na onda da sociedade que
ensina coisas contrárias à palavra de Deus. E a Bíblia ensina que se nós disciplinarmos os nossos filhos, a gente vai até livrar a alma dele do inferno. Está escrito na Bíblia. Então nós obedecemos às leis até quando as leis não ferem a palavra de Deus. Se ferir, nós ficamos com a palavra de Deus. Chorar aqui não é chorar, não é o choro da criança porque papai e mamãe disciplinou, não é? Corretamente como o pai e a mãe crente devem fazer, né? Naquele espírito aquele ambiente espiritual, em oração, mostrando o que o filho fez errado, a filha fez errado, então disciplinando, né? Não é esse choro. O choro aqui é um choro espiritual. Não é também aquele tipo de choro que a gente chora porque, mesmo adulto, né? Porque teve alguma perda. Teve algum insucesso na vida, algum problema sério, que às vezes a gente chora por isso, porque machuca, porque dói muito, mas não é esse tipo de choro. O choro aqui é um choro espiritual, é um chorar diante de Deus, é aquele choro que Jesus chorou a vida toda, em oração, como nós sabemos que Ele orou e chorou, diante do Pai, para cumprir a sua missão, e chorou até lágrimas de sangue. É um choro espiritual por causa dos nossos pecados e das nossas lamentações em servir a Deus. Eu tenho certeza que o melhor exemplo bíblico para esse segundo elemento que tem que compor o nosso caráter, de saber chorar diante de Deus por causa dos seus pecados, das nossas limitações em servir a Deus e tudo mais. O melhor exemplo é o do apóstolo Pedro. Vocês se lembram o que aconteceu, né? E ele falou: Senhor, eu traí o Senhor? Jamais vou negar o Senhor, mas que isso, eu? E Jesus falou: olha, Pedro, se prepare, você é humano também, igual aos outros. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E lá se foi Pedro, todo cheio de si, não é, soberbo, arrogante, prepotente, achando que ele era alguma coisa. E quando ele viu, o galo cantou, e ele já tinha negado a Jesus quantas vezes? 3 vezes. Ah, sim. Mas lendo a Bíblia, você vê o que a Bíblia fala que depois Pedro foi fazer? Quando ele ouviu o galo cantar, e ele lembrou que Jesus tinha dito: olha, espere só para você ver quem você é, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando ele ouviu e saiu dali, diz a Bíblia que ele fez o quê? Chorou amargamente. Chorou amargamente. Está escrito na Bíblia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chore diante de Deus. Chore como Pedro chorou, pelos seus pecados, pelos seus erros. Chore como Jesus chorou, porque é tão difícil servir a Deus como nós devemos servir. Nós somos tão limitados, tão falhos, né? Tão menos consagrados como deveríamos ser. Ore a Deus, chore diante dele, chore diante de Deus pela igreja Monte Sião, para que Deus revitalize a igreja, restaure a igreja, para que Deus enche esses bancos da igreja de almas convertidas a Jesus. Chore diante de Deus pela sua igreja, por amor à sua igreja. Chore diante de Deus pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais. Chore diante de Deus em oração. Bem-aventurados, macários, felizes são os que sabem chorar espiritualmente diante de Deus em oração. Verso número 5, podem ler? Mansidão aqui fala do domínio próprio, né? Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, 22 e 23, dos frutos do Espírito Santo. E falando lá dos frutos do Espírito Santo, no verso 23, ele termina dizendo que o domínio próprio e a mansidão são frutos do Espírito Santo.
Mansidão aqui fala de uma pessoa que tem o domínio da sua ira, o domínio das suas emoções. Você não é aquela pessoa que explode em gritaria por algum problema. Você não é aquela pessoa que explode xingando por algum problema. Você não é aquela pessoa que facilmente perde as estribeiras e não tem domínio próprio. Podem ter certeza de uma coisa: quando você perder a sua mansidão, o seu domínio próprio, o seu controle próprio, quem vai perder vai ser você. Mas se você mantiver o seu domínio próprio, o seu equilíbrio emocional, se você mantiver a sua mansidão diante das situações mais difíceis ou qualquer situação, quem vai vencer será você. Então, mansidão aqui é algo relacionado com longanimidade, é você ter no seu caráter um caráter que sabe suportar situações difíceis com calma, com mansidão. Moisés, depois de Cristo, é considerado o homem que teve mais autoridade sobre a terra, de maior autoridade sobre a terra. E quando a gente pensa num homem assim de muita autoridade, né, presidente Jair? A gente pensa num homem, né, poderoso, forte, que falava muito grosso, muito alto, né? Sei lá, alguma coisa assim. E o que é que a Bíblia diz de Moisés, lá em Números 12:3? Que entre todos os homens da terra, Moisés era o homem mais manso que existia sobre a terra. O homem de maior autoridade na terra era o homem mais manso sobre a terra. Olha que interessante, autoridade ligada com mansidão. Feliz é a pessoa mansa, a pessoa que tem domínio próprio, a pessoa educada. Feliz a pessoa que tem o controle das suas emoções, que trata tudo de maneira sábia, sem perder as estribeiras. O Senhor Jesus deixou uma exortação muito clara para nós nesse sentido, usando a pessoa dele, que nós conhecemos muito aqui em Mateus 11, né? Logo depois: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprendam de mim, porque eu sou manso de coração. Aprenda com Jesus e seja manso de coração. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Verso número 6, podem ler? Fome e sede de justiça. Fome e sede é mais fácil de entender, né? A palavra justiça aqui fica, o que seria justiça aqui? Justiça aqui tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com a vinda do reino de Deus. Por exemplo, você tem fome e sede de que o reino de Jesus Cristo venha sobre a sua família? E toda a sua família seja convertida, seja uma família de pessoas salvas em Cristo? Você tem esse desejo? Então você tem fome e sede de justiça. Jesus nos ensinou a orar como? Lá no Pai Nosso, entre os ensinamentos lá: venha o teu reino. Se você ora a Deus pedindo a Ele que venha o reino dele, você tem fome e sede de justiça. Não interessa que o diabo está trabalhando, não interessa que o diabo destrói o reino de Deus e constrói o reino das trevas. Nós estamos aqui para construir o reino de Deus. Nós estamos aqui para lutar pela expansão do reino de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos colocados aqui para lutar para que Jesus Cristo seja o cabeça de todas as pessoas e não a Satanás.
Por isso nós temos fome e sede de que venha sobre nós, a nossa família, sobre a nossa cidade, o reino de Jesus, o reino de Deus, como ele veio um dia sobre nós. E justiça aqui também tem a ver com a vontade de Deus. Nós precisamos viver no centro da vontade de Deus. O crente não vive como ele quer, o crente vive como Deus quer. Amém? Paulo diz lá em Efésios capítulo 5 claramente: em todas as coisas, não seja uma pessoa insensata, nécia, tola, estulta, em tudo seja uma pessoa sábia, como procurando compreender em tudo qual é a vontade do Senhor. Quem mais e melhor sabe o que é bom para você? Você ou Deus? Deus. Por mais que você se conheça bem a si próprio, e você seja cristão, e conheça a palavra de Deus, ainda assim, quem sabe o que é melhor para você, e para a sua família, e para a sua igreja, é o Senhor. Então, em tudo, você deve procurar conhecer a vontade de Deus. Se ela está na Bíblia, já está. É só seguir. Se ela não está na Bíblia, ore a Deus, porque Ele vai falar ao seu coração. Ele vai confirmar interiormente no seu coração, dando paz, dando tranquilidade, dando certeza, prazer, para você ir naquela direção sem dúvida. Porém, se não é da vontade de Deus, além de Ele tirar do seu coração, não te dá certeza, segurança nenhuma, Ele fecha as portas para você fazer aquilo que não é da vontade dEle. Basta que você ore. Por isso que nós devemos orar. Por isso que a igreja deve orar, para em tudo conhecer qual é a vontade de Deus. E aí então viver sempre como? No centro da vontade de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, da vontade de Deus e do reino de Deus nas suas vidas, porque serão fartos. Número 7, verso 7, o próximo podem ler? Aqui nós podemos entender misericordioso tanto no aspecto ativo quanto no aspecto passivo. No aspecto ativo, é você ser alguém que tem compaixão das pessoas necessitadas. A Bíblia fala aqui em Mateus mesmo, que Jesus, quando olhava as multidões e via aquela situação aflitiva das multidões, quanta necessidade as pessoas tinham, né? E enfermidades e desconhecimento total de Deus. A Bíblia fala que Jesus sentia tanta compaixão, ele tinha tanta misericórdia das pessoas, que ele chegava a sentir dor no seu ventre, na sua barriga aqui. Ele sentia fortes dores, de tanto que ele tinha misericórdia, compaixão das pessoas. E isso é muito real, porque nós vemos Jesus curando todo tipo de doença das pessoas. E ele não só evangelizava, ensinava e curava as doenças das pessoas que vinham a ele, mas ele também dava até alimento material. Mandava multiplicar o peixe, o pão, e as pessoas iam alimentadas para casa, porque Jesus era misericordioso. O nosso Deus é misericordioso, e Jesus é o nosso Deus, e a misericórdia do Senhor não tem fim, graças a Deus. E ela se renova sobre nós a cada manhã, e por isso hoje nós estamos aqui. Então, ser alguém misericordioso, primeiro no sentido ativo, é você ter compaixão de quem tem necessidades. E aí você começa por interceder, por orar por essa pessoa, por pregar essa pessoa, e você vai até ajudar essa pessoa. Mas também ser misericordioso aqui é no sentido passivo, isto é, você se julgar alguém necessitado da misericórdia de Deus. A palavra de Deus é clara, em tudo
na vida não depende de nós querermos nem corrermos atrás, depende de Deus, eu já falei isso hoje, de Deus o quê? Usar da sua misericórdia conosco. Se Deus tiver misericórdia, nós vamos para um lugar e para outro. Se Deus usar de misericórdia conosco, nós vamos fazer uma coisa e outra. Se Deus tiver misericórdia de nós, se Deus tiver compaixão de nós, se Deus cuidar de nós, se Deus der a nós da sua graça. Por isso nós sempre precisamos estar na presença de Deus, saber chorar na presença de Deus, clamar pela misericórdia de Deus para conosco, para com a nossa casa, para com a nossa igreja. Bem-aventurados, felizes aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Verso 8. Limpos de coração aqui tem a ver com pureza de coração. Feliz aquele que busca a pureza do seu coração, aquele que busca uma vida limpa e pura diante de Deus e dos homens, de pureza de consciência, e isso tem a ver com a nossa santificação. A vida cristã não é só converter Jesus, mas é cada dia se tornar mais parecido com Jesus. Cada dia se tornar uma pessoa de coração mais limpo diante de Deus, purificado no sangue de Jesus. Cada dia mais santificado, mais consagrado diante do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Diretamente ligado com esse texto e explicando esse texto, se nós olharmos lá para Hebreus 12, 14, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí, aqui Jesus diz que o limpo de coração verá a Deus, e lá fala que sem seguir a santificação, nós não veremos a Deus. Mesma coisa, está falando a mesma coisa. Nós precisamos alcançar uma vida limpa de coração, limpa de consciência, uma vida pura, porque Jesus é puro e santo, uma vida reta, uma vida vivida no centro da vontade de Deus. Nós precisamos alcançar isso, porque aí sim nós somos de Deus e de Cristo, e um dia veremos o Senhor e alcançaremos a vida eterna. Verso 9, podem ler? Bem-aventurados os pacificadores. Aqui eu gosto muito das traduções no inglês, e que eu sempre leio até para preparar as mensagens e tudo, porque as traduções no inglês trazem aqui a palavra peacemaker. Paz, maker, fazedor, né? Então, pacificador é o fazedor de paz, e esse será chamado filho de Deus. Quem é você? Você é peacemaker ou war maker, fazedor de guerra? Filho de Deus, salvo em Cristo, é peacemaker, é fazedor de paz, é conciliador. Você não é uma pessoa que separa as pessoas, que desagrega, você agrega, você concilia as pessoas. Você não é uma pessoa que onde está havendo uma contenda, você bota mais gasolina no fogo e incendeia mais o negócio. Não, você joga água em cima, apaga e apazigua aquela briga, aquela guerra. Você é o pacificador. Quem é você no seu trabalho? Você é pacificador no seu trabalho? É conciliador lá na empresa onde você trabalha? Ou você é fazedor de guerra lá onde você trabalha? Fazedor de contenda? Você une as pessoas ou separa as pessoas? Você coloca as pessoas umas contra as outras ou você leva as pessoas a serem umas pelas outras? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua família? Lá na sua casa? Você é fazedora ou fazedor de brigas e contendas na sua casa, na sua família?
Ou você causa paz na sua família, une a sua família, agrega as pessoas da sua família. Quem é você na sua casa? E quem é você aqui na igreja Monte Sião? Não é, pastor? Não é, presbítero? Você aqui na igreja é fazedor de paz na igreja? Agrega os irmãos, une os irmãos? Ou você é fazedor de guerras e divisões aqui na igreja Monte Sião? Quem é você na sua igreja? Bem-aventurados os fazedores de guerras e contendas, porque serão chamados filhos de Deus. É assim que está na Bíblia? Como é que está na Bíblia? Misericórdia, né? Como é que está na Bíblia? Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus em Cristo ou não? Amém. Se somos filhos de Deus em Cristo, nós somos pacificadores. Como é que fala no inglês? Peacemaker. Seja você um peacemaker, fazedor de paz. Amém? Última bem-aventurança, encerrando a mensagem, do verso 10 ao 12, é um só assunto. Podem ler os 3 versículos juntos, por favor. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ser zombado, ser perseguido, ser criticado por causa de Jesus é uma grande bênção. Exulte de alegria, derrame-se de alegria diante de Deus. Se um dia você sofrer qualquer tipo de zombaria, não é? De injúria, de perseguição, por causa de Jesus, porque grande é o seu prêmio nos céus. Os apóstolos, quando foram açoitados por causa de Jesus, sofreram, né? Eles foram andando juntos e falaram assim: quem somos nós para sofrer por causa do nome de Jesus? Bem-aventurados eram os apóstolos. Quem somos nós para sofrer alguma coisa por causa do nome de Jesus, depois que eles foram açoitados? Sirva a Jesus, sirva de coração a Jesus, e não estranhe se você sofrer alguma zombaria ou perseguição, isso é normal. Ao contrário, alegre-se diante de Deus, agradeça a Deus, porque grande é o seu galardão nos céus. E você está colocado por Deus como a sucessão profética. Assim foram perseguidos os profetas que viveram antes de nós. Quem somos nós para hoje estar no lugar dos profetas? Mas a Bíblia está nos colocando. Agora é a nossa vez, como os profetas do passado, como os apóstolos do passado, é a nossa vez de sermos perseguidos por causa de Jesus. Sermos criticados por causa de Jesus. Sermos caluniados por causa de Jesus. É a nossa vez, e isso é motivo, se acontecer, será motivo de honra para nós e de grande alegria. Paulo falou, né, que nós não temos como servir ao Senhor sinceramente, consagradamente, sem ser perseguido, sem sofrer nenhum tipo de perseguição. Não tem como. E é muito fácil de entender isso, porque nós pertencemos a Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. E nós temos que permanecer aqui no meio do mundo até que Jesus volte. Então, isto é normal. Hoje nós vimos quem é a pessoa feliz. Você quer ser feliz? Você quer ser uma pessoa abençoada? Um Macários? Uma pessoa bem-aventurada? Seja alguém dependente de Deus. Realmente um filho, uma filha que depende do Pai para tudo. Seja alguém que sabe chorar diante de Deus, espiritualmente, por causa das suas limitações e pecados e mazelas. Seja uma pessoa mansa, de domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Seja alguém que tem fome e sede de justiça.
Seja alguém misericordioso, alguém limpo de coração, seja pacificador. E espere por problemas, porque você é só de Jesus. Assim você será muito feliz. Vamos orar? Peça a Deus para que esses elementos façam parte da sua vida e do seu caráter. Peça a Deus que assim seja feito o seu caráter, porque Jesus está falando aqui isso, dos elementos do caráter do cristão, do discípulo dele, que é realmente feliz, segundo os padrões de Deus, segundo a palavra dele. Fale com o Senhor, consagre a sua vida ao Senhor. Aleluia.